Boa noite, seja bem-vindo à nossa conversa. Hoje vamos falar das escolhas que fazemos ao longo da nossa vida. O ponto é, quem estou me tornando por meio das escolhas que faço hoje? Se quer entender, fique aqui para refletir este tema com a gente. Esse é o canal Escute Sua Essência, um espaço de reflexão sobre o ser humano de forma integral, corpo, alma e espírito. Eu sou Júlia Montenegro, psicóloga e sexóloga. E eu, Larissa Salles, psicoterapeuta gestaltista. Hoje é um tema que, para mim, eu vejo um dos temas cruciais, Júlia, no sentido que eu trabalho muito no consultório, muito com os meus pacientes, que é essa escolha. Sempre pontuando ao meu paciente sobre a escolha consciente e alienada. Porque muitos, quando chegam no consultório, que está ali falando sobre a sua dor, sobre o seu sentimento, sobre algum comportamento específico, a pessoa sempre está presa do que é do outro, sem ter discernimento, que é um ponto que é crucial para uma escolha, ter discernimento. E ter discernimento é a gente entender o que está por detrás de toda essa escolha, do que a gente quer, do que a gente precisa fazer, dar consciência, dando nome, vendo as possibilidades, entendendo as contingências para fazer a escolha certa. E descobrir onde a gente quer chegar para poder fazer a escolha. Agora, o discernimento, o que é o discernimento? Discernimento vem do cerne, separar, distinguir o cerne das coisas, a essência das coisas. Então, é importante a gente buscar a nossa essência. Não só a nossa essência, mas das coisas que tem mais a ver com a gente, para a gente fazer as boas decisões, as boas escolhas, né? Então, descobrir a essência e mais além, como você falou, né? A profundidade, não ficar na superficialidade. E não a essência só daquilo que você vai escolher das coisas, mas a nossa essência também. É importante, a gente vai falar que é importante a identidade, como a identidade e a construção da nossa identidade ajuda nessa escolha, porque ela deveria ser partindo da identidade. Acho que boa parte das pessoas fazem escolhas e tomam decisões pelas circunstâncias, pelo outro, né? O que o outro quer, o que o outro quer de mim, o que o outro espera. É importante, mas tem que olhar para si, tem que ter uma noção da sua essência para fazer alguma escolha, né? É porque se a pessoa não tiver essa perspectiva e essa compreensão do que a Júlia está trazendo, ela vai fazer uma escolha alienada, não uma forma consciente. A pessoa pode até um dia escolher pelo outro, mas ela escolhe consciente que está escolhendo pro outro. Não uma coisa assim, mas eu fiz por ele. Não, você fez por ele, então você está esperando. Não, calma lá. Escolha o seu sentimento. Eu escolhi fazer por ele. Não que, ele quis, então eu fiz. Não. Foi fulano que disse pra eu fazer. Isso é próprio das crianças, né? De pessoas imaturas. De quando você vai dar bronca, aí a criança diz, não, mas ele mandou. Tá, ele mandou, mas você conseguiu ter o discernimento que era errado? Do que é certo, do que é errado, do que é... Adolescente também faz um pouco disso. Mas a galera vai, mas todo mundo vai. Quando a mãe fala, né, mas você não é todo mundo. Não é coletivo. Quem é você? Onde está a sua identidade? Onde está a sua essência para você fazer essa escolha? Você não vai tomar essa decisão e escolher porque a galera escolheu, né? Porque todo mundo vai. Ou eu fiz, por que você fez? Qual a escolha que você tomou? Ele pediu, ele mandou. Os irmãos fazem isso. Mas o irmão põe a culpa no irmão e diz, foi ele que mandou eu fazer e acabei fazendo. Não, mas você tem a liberdade até de fazer uma escolha. E essa escolha, você vai fazer ou não, de acordo com a sua identidade e a inteligência, né? Tomar da razão. Inteligência e não outro. Emocional. O outro disse, o outro falou. Quando você falou do consultório, realmente as pessoas vêm pro consultório e é bastante isso no início da sessão. A gente vê a diferença do início, o processo como é bonito de autoconhecimento e as tomadas de decisões como são diferentes lá na frente. Total. Né? Quando você tá quase ali na alta, que você fala, caramba, agora a pessoa tá madura. Todo o processo terapêutico. É porque ela aprende a refletir, a parar de ir só pela sua vontade, só pelo seu ego, só olhando pra si. E ela passa assim, não, pera lá. Se eu tomar essa decisão do que o outro tá fazendo, eu tô indo no mesmo caminho que ele. E não é isso. Aí a pessoa tá se conhecendo, entendendo o que está em volta e fazendo a tomada de decisão com consciência. Mas é interessante o início. Quando a pessoa aparece no consultório, ela fala muito do externo, né? Então não entrou ainda nesse processo de autoconhecimento, então ela tá o tempo todo assim,
Ah, porque fulano disse que era para fazer. E por que você fez a escolha? Porque a circunstância, a situação me levou a fazer essa escolha. Eu escolhi essa pessoa porque eu estava com medo de ficar sozinha. Ou porque meu pai falou alguma coisa. Escolhi essa profissão porque minha família disse que era bom fazer direito. Mas era porque o que ela meu queria. pai era médico. Mas era então o que ela tudo queria. é o externo do que as pessoas, né, estão falando. Ok, é importante olhar para o externo para ter uma noção. Aí você tem um discernimento, né, quais são as possibilidades. Vou fazer uma faculdade. Quais são as possibilidades? Quais são os cursos? Mas como que eu faço essa escolha do curso? Eu preciso saber quem eu sou. Quem eu sou? Aonde eu quero chegar? Eu quero ser médico? Faz sentido para mim isso? Na minha história de vida, né, buscar aprofundar esse autoconhecimento da minha identidade. A minha história de vida me leva a quê? A qual vocação? Ao que eu quero? O que eu quero fazendo essa faculdade de medicina? E tem gente que fala assim, dinheiro. Caramba, que escolha horrível. Você pensar, fazer uma escolha externa por um bem material, né? Dinheiro. É importante, mas é um fator, não é a essência da coisa. Tem uma essência da coisa E muitas das vezes quando a pessoa escolhe um curso, ou pelo dinheiro, daquele momento que ela está visualizando, compreendendo, ela tende a mudar de profissão depois de um certo tempo. Tende, não é 100%, mas tende. E olha que interessante, tende por quê? Porque a vida, igual na terapia, você entra na terapia, com a terapia você vai tendo um autoconhecimento e vai amadurecendo. A vida, você vai passando pela vida, vai se autoconhecendo aos poucos em tudo que acontece da vida. A vida é um processo terapêutico, né? Achei bonito agora o que eu refleti. É de uma certa forma um processo terapêutico. Você vai passando por aquelas experiências, vai fazendo parte da sua identidade. E com as experiências, fazendo parte da identidade, entendendo tudo, discernindo o que é meu, o que é do outro, o que é a essência das coisas e o que é a minha essência. E aí eu acabo deveria escolher dessa forma, o que é mais próximo da minha essência. Isso é bonito, assim, eu acho que aí é que vem a boa escolha. Porque não tem uma escolha, eu falo assim, não é que a escolha foi ruim, mas talvez ela não foi adequada naquele momento, para aquela situação, né, para aquela pessoa. Porque ela estava escolhendo com base em quê? Quando você falou de reflexão, está refletindo? Em base de quê? Qual a reflexão que ela está fazendo nessa escolha? Ela está fazendo a escolha que entra o ponto que a gente quer frisar aqui, além do discernimento, que é a prudência, que entra o que a gente vai falar agora. Uhum. Essa escolha que ela está fazendo, a prudência, está dentro de uma escolha dentro do que ela quer ou dentro do que deve ser feito? Diante dos seus valores, dos seus princípios. Em que lugar que ela está? E essa virtude da prudência é justamente ter uma reflexão antes de agir. Então, quando fala assim, seja prudente, reflita antes de agir. Mas a pergunta é, refletir em quê? Eu vou refletir em quê? Eu vou refletir no que está acontecendo fora, no que está acontecendo externo? Ou eu faço uma reflexão... ou que é interno. Aí que é o bonito do autoconhecimento, é você ter uma vida interior e refletir sobre quem é você, sobre a sua vida interior. Quando você faz essa reflexão, você consegue ser mais prudente. Porque, você trazendo agora, vem assim pra mim, você tendo o seu autoconhecimento, uma identidade sólida, estruturada... Você tem certeza quem você é? Aí você vai fazer uma escolha, uma leitura do mundo para fazer uma escolha consciente, responsável, liberta, equilibrada para uma escolha madura. E aí que vem a prudência. Exato. Mas é preciso ter essa maturidade. Exato. Por isso, pessoas imaturas, crianças e adolescentes são imprudentes. Não fala, adolescente vai fazendo, tem uma imprudência enorme no adolescente. Porque ele vai agindo de acordo, de fato, com as circunstâncias, com a galera, com o mundo, com o que o pessoal vai fazer. Então eu vou junto. Então ele é imprudente mesmo, né? Ele não tem é ensinar o adolescente a olhar pra si, fazer essa reflexão, saber quem ele é. Ele não é todo mundo. Quando a mãe fala isso, né? Ele não é todo mundo. Faz muito sentido essa frase. No sentido de, olha pra você, tenha um autoconhecimento, saiba quem você é, esteja essa firmeza da identidade, que vem a maturidade, e aí você consegue ter essa prudência. Então foi aquilo que você falou, não é o que você quer, você não escolhe de acordo com o que você quer. Na maturidade, você escolhe de acordo com o que tem que ser feito, do que deve ser feito. Diante daquela realidade. Porque querendo ou não, o que você quer, amanhã você não quer mais. Muda. Se você tá preso só no material. Mas aí é quando a pessoa tá presa só no material.
Ela fica presa só naquele desejo daquele momento. Eu quero ter um carro, uma Mercedes. Quando a pessoa tem, aquilo perde o valor. Por que perde o valor? Porque... Aí você já quer outra coisa. Já quer outra coisa. Porque, não é essa questão assim, por que perde o valor quando você já conquistou aquela Mercedes? Aquele carro de luxo? Porque aquilo ali é tão real já que você fala assim, não faz mais sentido isso. Porque as escolhas, quando a gente faz, não está na matéria, está em algo a mais. É a paz de espírito, é a paz interior, é a paz. E a matéria, ela não traz um consolo interno, ela traz um consolo externo. Ela vem para esse consolo externo, desse desejo dessa alma, dessa necessidade de algo que é coletivo. Todos têm, um tem, o outro tem. Então, assim, a gente trazendo para nossa realidade, do que a gente vive, do que a gente sente, você vê que você não precisa de muito, você não precisa escolher muito, você não precisa escolher para ter muito para você ser feliz, que é o que a gente já falou sobre a felicidade. Para você escolher um parceiro, você não precisa ter um leque de opções de homens ou leque de opções de mulheres para você ser feliz ou ter prazer. Basta escolher uma para você ser feliz. Agora, essa escolha, ela não é só baseada na identidade. Porque primeiro a gente tem que saber quem a gente é, como a gente falou, e ter a nossa essência, a essência das coisas. Mas também tem a ver com essa imaterialidade que você está falando. Isso. De algo a mais, além, que aqui a gente chama de espiritual, que não é a religião e prática. Não. Mas esse espiritual de algo além. Quando você fala, por exemplo, da matéria do carro, algumas pessoas compreendem, e de forma errada, ao meu ver, que, então não pode ser rico, não pode ter carro. Não é isso. Não é o carro em si. O negócio é a sua motivação da sua escolha para ter só o carro em si. Porque o carro pode trazer outras coisas. É diferente eu fazer essa escolha, querer comprar um carro de luxo, mas o meu foco, na verdade, é aquela viagem que eu tô planejando com a minha família, que vai ser incrível para não sei aonde. O que tá por trás disso é a alegria da família, é a união da família, é algo que não tá no carro. Então, é diferente quando você faz esse tipo de escolha. Quando é uma escolha imatura, você vê que tá muito superficial, que tá muito no carro em si. Ou seja, ela tá no carro pra ele. Vou mostrar para as pessoas que eu tenho uma Mercedes, ou uma Porsche, ou algo nesse tipo, um luxo, que é um luxo. Mas você tem por você se sentir bem naquele carro e gostar, não por querer aparecer que você tem este bem, porque aí ele tá preso ao outro, a mostrar pro outro, não para ele mesmo, por algo que ele gosta, aquele prazer, que é um colecionador ou algo do tipo. Mas você entende que é algo que a pessoa tá presa nas massas, na escolha do movimento do que está na massa, da escolha realmente do que a pessoa busca. Um exemplo claro dessa questão de escolha alienada, que é das massas, e da escolha consciente, são jovens de hoje, do mundo que está sendo apresentado, Júlia. E que é bem raso, que não é nada maduro. É assim, de mostrar que ser influencer vai ganhar muito dinheiro em vez de ter uma profissão. Os jovens de hoje em dia eles estão presos muito nisso, buscando muito isso. E achando que isso... Porque os influencers, eles mostram isso. Olha, eu sendo influencer, consegui um carrão X, consegui uma casa X, consegui isso. Então você vê que é tudo na superficialidade. Tudo. Não é uma coisa, não tem essa profundidade. Não tá linkada a valor, a princípios e uma profundidade para poder fazer a escolha. Não. Realmente, então, é igual então escolher, até escolher ser influencer, mas influenciar o quê? Exato. Influenciar de que forma? Quando a gente faz aqui, que a gente teve a ideia do nosso canal, que a gente botou o nome de Essência. Então, qual que é a ideia do canal e da Essência? É a gente conversar assuntos e temas que tá no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né, Larissa, do atendimento, que a gente vai guiando as pessoas nesse autoconhecimento. Então, quais são os temas que mais aparecem pra gente? Vamos conversar, vamos refletir. E eu tenho certeza que vocês, quando estão ouvindo, você acaba, nossa, é isso mesmo, me identifiquei, eu não pensava dessa forma. Então tem algo a mais disso. Isso é uma influência, é a essência de um influenciador. Isso. Só que a essência de um influenciador na rede social perdeu. Esse influenciador perdeu a essência. Era isso que eu queria dizer. Então acaba ficando na superficialidade de você influenciar as pessoas a ter o dinheiro, a ter aquela casa, a ser famoso, a não se esforçar, porque na verdade você vem aqui, faz um vídeo e acaba monetizando e aí você fica rico. Não preza pela essência do trabalho, por exemplo. O trabalho tem também a sua essência. Se você descobrir qual que é a essência do seu trabalho, o que você faz? Ele vai ter um valor ali. Se você é influencer, tem que ter um valor e um princípio dentro do que você está
falando e fazendo no seu podcast. Se você trabalha como médico, tem uma essência em fazer medicina. Porque tem gente que escolhe em função dessa superficialidade. Dinheiro, status, eu tenho diploma. E não fica muito, né? Tem adolescentes que pega o diploma e entrega até pro pai. É o que você queria. Mas não era a minha essência. Não fazia parte da minha identidade. É diferente de você fazer a medicina e falar assim, por que fazer medicina? Por que essa escolha? Porque eu quero ser. Eu quero ser médico. Eu quero cuidar. Eu quero, através do meu conhecimento, salvar vidas. É diferente. Você vai para esse lugar, você toma essa consciência, você vai para um lugar onde está o imaterial que a gente está falando, que a gente chama aqui de espiritual. Então, neste lugar, você consegue tomar mais decisão consciente, né? Não alienada. Não alienada. Uma escolha de prudência e madura, Júlia, que a gente pode trazer aqui e que traz a questão do ponto da liberdade, de uma escolha de liberdade, assim, que muita gente acha que tá livre para escolher. Sou livre para escolher. Qual a responsabilidade que a pessoa está tendo diante dessa liberdade que tem, diante dessa escolha, dessa tríade entre responsabilidade, liberdade e escolha? Qual a identidade dela nesse triângulo, nessa tríade, para estar no mundo de uma forma responsável, liberta e consciente dentro de sua escolha? Um ponto que eu posso trazer aqui para você, que é muito maduro isso, dessa tríade, que trazendo para o lado espiritual, é que Deus dá o livre-arbítrio. A nossa escolha, Deus nos dá a liberdade nessa escolha, para a gente escolher Ele ou o mundo. Ele não impõe a nada. Ele deixa você ter a sua história, você vivenciar as suas contingências e você fazer a decisão. E diante de tudo que você vive mesmo, de toda a sua história, a todo momento que você tem que fazer uma escolha, ele te dá essa liberdade. Total. Fique à vontade. Escolha o que você achar melhor para você. Cabe a gente buscar essa espiritualidade para ter esse autoconhecimento e discernir o que é bom, o que não é. Né? O que é moral, o que é imoral, o que é certo, o que é errado. A gente tem que ter, acho que o que falha bastante é o ser humano hoje não ter esse discernimento da essência das coisas, nem de si. Outra falha também é a falta de inteligência. Né? Quando fala inteligência, que vem de eleger mesmo, né? De saber eleger as coisas, usar a razão, não ir pelas emoções, como você falou, não agir pelas circunstâncias, pela emoção, mas você usar a razão e ter inteligência de discernir o que é bom, o que não é. Que a inteligência emocional, a inteligência emocional, ela entra neste lugar. É quando você consegue entender um local onde você está, refletir e buscar aquilo para onde tem que ir, o caminho que tem que ir. Fazer a escolha consciente. E mesmo que seja ruim, gente, nem sempre uma escolha do hoje, ela é bom para o cenário de hoje, mas ela é bom no cenário lá na frente. Porque a gente fica preso no algo que está no aqui e agora, do que a gente não está vendo lá na frente. E aí entra a questão do propósito de vida. Por isso que Deus nos dá a liberdade, Júlia. Porque a vontade dele, pra gente, sempre ela é boa, perfeita e agradável. Só que nós não conseguimos abrir nosso coração para entender esse propósito, porque se a gente entrar nesse propósito, fazendo uma escolha diante da vontade dele, embora que a gente também tenha a nossa vontade, e às vezes ele atende a nossa vontade, porque está de acordo, muito próximo à vontade dele. Então assim, quando a gente entende, entra em contato, abre o coração, aceita a sua vontade na nossa vida, não que a gente não vai sofrer, a gente sempre vai ter sofrimento na nossa vida. Ela existe, como a morte, que é um sofrimento, ele existe, ele é real. Mas quando você está aberto a aceitar o propósito do que ele traz pra gente, porque o que ele traz pra gente é um amadurecimento para a nossa vida eterna, não para a vida finita, mas para a vida infinita. Você entende melhor as suas escolhas, mesmo que essas escolhas sejam ruins, no hoje, no aqui e agora. Porque lá na frente tem algo a mais que vai ser bom. A questão é que as pessoas só ficam presas querendo só o bom. Só fica preso no bom e não consegue entender algo que é ruim hoje que vem um bom lá na frente. Então, mas ela fica presa só no bom por quê? Não é só o egocentrismo, mas eu acho que é porque tá linkada ao gosto. Ela define aquilo que é bom
linkada só ao gosto e não que tá mais por trás disso. Mais profundo. Eu acho que é a falta de profundidade. Sim. Fica muito superficial. Ah, isso aqui é bom, isso aqui eu quero, isso aqui eu gosto. Que é aquilo de, tá, ok, você vai escolher isso por quê? Porque eu gosto, porque eu quero esse momento. Você não vai fazer uma boa escolha. Quando você fala de liberdade, a gente já falou no outro vídeo de liberdade, não é o que você quer fazer. Você não é livre para fazer aquilo que você quer. Mas para você ser uma pessoa melhor. O foco é, eu estou sendo uma pessoa melhor, eu estou fazendo o bem, né, algo a mais na parte espiritual. E aí você consegue ser livre. Porque liberdade não é o domínio das suas vontades, sim, é o domínio das suas paixões. Então ali que tá a melhor escolha. Exato. É um exemplo muito bobo. Por exemplo, eu tô fazendo dieta. Eu tô fazendo dieta, eu tenho que escolher se eu vou comer o bolo ou não. É bom comer o bolo, ok, é bom. Mas aquele momento é ruim se você tomar essa escolha, essa decisão. Você acabou de, né, você é diabético, você não pode, Então, naquele momento, não é uma boa escolha, é uma escolha ruim. Então talvez você melhore, você fique bem, né? E compense ali a sua diabetes para depois você voltar a vir comer algumas coisas. Mas naquele momento, naquelas circunstâncias, não é uma boa escolha. Então eu não tenho que usar minha liberdade no sentido de dominar as minhas vontades, porque por mim mesma eu vou e como. Mas se for no sentido de eu vou fazer o que eu quero, eu tô só presa também à minha identidade, sem pensar nas circunstâncias do que deve ser feito e não só o que eu quero, você não faz boas escolhas naquilo só que você quer. Porque a sua escolha do que você quer, ela vai repercutir ao que está ao externo. Mas vai repercutir. Você está preparado que vai repercutir por externo? E as consequências, então, né? Daquilo que você está escolhendo só porque você quer. Tá, mas aí que tá. Quando fala de escolha consciente, é no sentido, você você tem a sua identidade, está escolhendo pelo que você quer. Mas você está preparado pro que você está querendo, do que vai repercutir fora, que vai voltar para você? É aí que está o X da questão. Porque escolher em si, todo mundo escolhe. Mas está preparado a reação, o que vem voltar para você diante da sua escolha? Aí haja responsabilidade. Tem que se responsabilizar por essa escolha. Quando eu falo da tríade, da sua liberdade, você tem a liberdade de escolher. Ok. Tá, você está escolhendo. Você vai ter a responsabilidade dessa escolha. Esse é o X da questão. A sua identidade, que é o seu ser, que é o seu self, você está ali rodando, girando. Mas você tendo a liberdade, com uma escolha consciente, você vai conseguir processar a responsabilidade diante daquela escolha de forma madura. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo recentemente, que eu vim atender no consultório e levei uma multa porque eu estacionei no lugar errado. Aí a Júlia falou assim, você não tem raiva? Eu falei, não. Como não você não tem raiva? Eu falei, não, porque eu vi a placa. Eu vi que estava lá, proibido estacionar. Já tomei consciência. Eu tomei consciência. Tá errado. Mas mesmo assim eu arrisquei estacionar ali. Estacionei naquele local que não é adequado, que é proibido, e arrisquei estar ali. Certo? Beleza. Uhum. Se eu tomar a multa, eu tomei a multa consciente diante de uma escolha que eu fiz ali. Eu corri o risco. E agora é o quê? Pagar a multa. Não tem o que fazer. A consequência. Você é responsável agora por agir e responder diante da multa. Essa condição, Júlia, é a condição de você estar neste mundo, de você ter consciência e responsabilidade. Tinham outros parados lá? Tinham. Com certeza também levaram multas. Levaram uma multa, com certeza. Eu fui pela massa, por estar ali? Fui. Pela massa. Tem ali gente parada, eu vou. Eu tô atrasada, eu tô no meu horário, não vou ter tempo de procurar uma vaga. Todo mundo não vou parar. Não, vou arriscar. Beleza. Foi uma escolha. É uma escolha. Então, quando a gente toma uma escolha consciente, a gente diminui o estresse daquilo que vem depois com responsabilidade, sem angústia, sem sofrimento, sem dor. Porque eu escolhi esse casamento. Um exemplo. Tô com esse namorado que... E tô insistindo. O cara tá dando todos os indícios de que não é uma pessoa legal. Sinais sempre são dados. Sempre são dados. Sempre. Vira e mexe vem um sinal. Uhum. Se você insiste naquele relacionamento, vai dar ruim no final. Vai ter consequências. Vai ter consequências. E mesmo que tenha consequências lá na frente, que você diz vai dar ruim no final, ok. Agora honre a sua escolha. Porque você escolheu. Você não foi obrigada a estar lá, talvez você não viu os sinais. Mas foi uma escolha, até mesmo uma escolha de não enxergar os sinais, de não fazer a leitura, de não... Né? Se a pessoa não está enxergando os sinais e não está conseguindo sair, procure a psicoterapia. Ela vai te mostrar
o ponto que não é bom e vai fazer que você criar força, criar coragem, entender a sua vontade e sair dessa condição. Quando a Larissa fala assim, busque psicoterapia, porque na psicoterapia, primeiro ponto é você já começa a ter uma vida interior, olhar para dentro, ter um autoconhecimento, você vai fortalecer a sua identidade e através da sua identidade você vai saber escolher melhor. Inclusive, a gente acaba pontuando e dando luz, a própria profissão mesmo, o terapeuta, tem essa função de dar luz, né, as contingências, as situações, as circunstâncias, mas todas as outras possibilidades de escolha, para que a gente escolha, saiba fazer a escolha certa. Mas agora que eu falei desse dar luz, eu lembrei de alguns atendimentos meus em casais, na terapia de casal. Eu começo a terapia de casal justamente fazendo esse movimento de amadurecimento. Então, eu gosto de fazer esse movimento corporal, a gente está olhando para si, então o casamento está dando errado, é por isso que vem aqui no consultório pedir auxílio e ajuda para sair de si. Quando eu começo a fazer o movimento e ajudo o casal a sair, cada um de si, é olhar um para o outro. Só que depois começar a olhar para cima, que a gente falou, né, não basta só o autoconhecimento, mas você precisa buscar o conhecimento do alto. Então, começar a se expandir, começar a olhar para cima e ver aquilo que ele quer. Quando você trouxe assim a vontade de Deus, eu acho que a pergunta que fica para algumas pessoas é como é que eu vou descobrir a vontade de Deus? Como é que eu vou saber a vontade de Deus? Mas eu penso que essa busca a gente já consegue olhando para si, perguntando quais são os meus princípios e os meus valores. Exato. Então, quando eu começo a buscar quem eu sou, né, para onde eu vou? E se eu morrer, como é que vai ser depois da minha morte? Como é que fica? Nesse o que eu deixei? Eu fiz o quê? Eu fui quem? Esse ser. Em todas as áreas da minha vida, quem eu fui. Não é em todas as áreas da minha vida o que eu conquistei e consegui ter. O que eu fiz? Não, a pergunta é quem eu fui. Então, se você faz essa pergunta, você começa a entender o que Deus quer. Quando a pessoa fala, eu não sei qual que é a vontade dele, busca esse princípio, esse valor dentro de você, que você vai descobrir, ele vai te dizer qual que é a vontade dele. Vai mostrar. Ele vai mostrar. Vai mostrar. Então, qual que é a vontade dele? Se eu faço isso, se eu faço esse curso direito ou se eu faço medicina? Coloca pra dentro de si e vê qual que é o seu valor e o seu princípio. Ele vai te dizer se é medicina ou se é direito. Em qualquer escolha que você for fazer, ele vai te informar. Porque, na verdade, você vai estar mais conectado com a sua essência, com o seu valor e o seu princípio e vai saber escolher. Se você fizer isso, é como se ele mesmo estivesse falando, filha, escolhe isso. Você vai descobrir, né? Trazendo a morte, dizem que é a base, é a conselheira das escolhas. Por que que a morte é uma grande conselheira das escolhas? Porque você faz justamente essa pergunta. Quando eu morrer, quem eu fui? Se eu morro hoje, quem eu fui? Porque se eu fizer a pergunta, se eu morro hoje, o que você teve? O que eu fiz? Pouco importa. Eu tive um carro, eu tive uma casa, eu tive um apartamento. Tive um marido, tive uma mulher. Tive filhos, né? Igual a gente falou, tive 8 filhos, tá? Não importa os filhos, em termos de números, né? Mas dizer que eu passei por aqui e no fim da minha vida eu gestei 8 almas, que eu tive a oportunidade de guiar, né, que vão para a eternidade, o sentido é outro. Você começa a ter sentido em ser mãe. Começa a fazer sentido em ser médica, em ser psicóloga, em ser, sei lá, qualquer profissão, né? Em ser Uber. Qual que é o sentido de ser Uber? A pessoa quer sair daqui e quer deslocar para outro lugar e não vai. Entende que até um gesto de amor, né? No serviço, no meu trabalho, tem um motivo, tem um sentido para aquilo. Então eu faço a pessoa não ir andando, não pegar sol, né? Não chegar no trabalho suado, não ir de bicicleta. Eu simplesmente pego ela, dou conforto e transporto até o outro lugar. Tem um sentido naquilo. Não é só simplesmente ganhar dinheiro ou levar a pessoa a tal lugar. Até nas relações, né? Você entra no Uber, conversa, tem relação, se a pessoa você conhece a pessoa. Exato, isso que eu ia falar agora. Se a pessoa entender essa profissão que ela está, ela pode aprender tanto dirigindo para o outro, relacionando, conversando, questionando. Vai crescer muito. E essa interação, ela pode ser tanto daqui para lá como de lá para cá. E do motorista que está dirigindo o Uber, receber de alguém e aquilo que ele recebeu transmitir para alguém. Olha que bonito isso, que interessante. Se a pessoa se conectar a este movimento, estar presente neste movimento, é um tema muito bom. Ela vai entender o papel que ela está fazendo aqui neste mundo.
E aí ela vai até gostar da escolha que ela fez. E olhar com Não prazer é assim, nessa o profissão. que você faz? Ah, eu sou Uber, não sei o quê. Como se fosse uma escolha ruim que você fez. Mas tem valor. Se você está conectado com a sua identidade, com tudo isso que a gente conversou, vai fazer muito valor, vai fazer muito sentido aquele trabalho. Aí você vai dizer, eu fiz uma boa escolha. Que tá vendo que lá na frente, se ela puder fazer uma outra escolha, né? Agora isso aqui não vale mais pra mim, isso aqui não tá legal, vou escolher uma outra coisa. Essa escolha também, fazendo todo esse processo que a gente falou, tomar consciência. Agora, consciência é elevar a consciência, né? Como que a gente faz para ter essa elevação da consciência? Não agir só no nosso ego, só no que a gente gosta, só pra gente. Como é que a gente faz para chegar nesse nível de consciência para fazer escolha? Então, a boa escolha, eu acho que fica a dica, a boa escolha é sempre aquela feita no seu nível de consciência mais alto. Do seu self. Do seu self. Do nível de consciência mais alto que está ligada a princípios e valores e a sua essência. Então você conecta a sua essência, você entende que você precisa de autoconhecimento e saber qual é a sua essência para conectar a sua essência, né, com o cerne das coisas, a essência das coisas, da sua escolha, com princípios e valores. Você faz essa conexão, não tem como aquela escolha não ser assertiva, não ser boa. Aquilo foi uma boa escolha. E aí você tem paz de espírito. Você tem escolhi certo. É porque quando a pessoa escolhe pelo seu ego, em que lugar que ela está? Ela está escolhendo da matéria, que está no material aqui e agora, escolhendo dentro da sua emoção, sem ter inteligência emocional ali diante daquilo. Ela não está conectada ao seu self, da sua identidade, das suas vontades e princípios, como você trouxe. Que é o self, que é o espiritual, que é quando tem uma consciência mais elevada. Ela tem uma consciência mais baixa. Que é da consciência matéria, mais baixa da matéria, do ego, você age pela emoção, pelas paixões. Vamos falar assim, são decisões tomadas, são passivas, né? Você não tá agindo no mundo, você tá reagindo. Então as coisas acontecem e você vai reagindo. Você toma escolhas na reação e não na ação no mundo. Que quando eu vou falar com os pacientes, eu deixo claro, você vê as crianças sentem e reagem com o estômago. Porque ela faz uma reação de acordo com o que ela sentiu. A criança pequenininha, ela sentiu raiva, ela dá na cara da mãe. Como assim dá na cara da mãe? Porque ela é pequenininha. Ela não entende. Mas você não faz isso com as pessoas, que eu pego uma briga aqui com a Larissa, eu vou Não é com o estômago que eu vou reagir. Né? Eu vou sentir, vou botar pra dentro. Eu tenho uma vida interior, eu tenho consciência do que é moral, certo e errado, e vou dizer, é errado bater na coleguinha, né? Isso aqui não é legal, isso aqui não é bom. É pra onde eu quero ir? É justo? Não é justo. Então, se eu tenho uma noção de justiça, de lealdade, né? Eu não vou ter essa reação, eu vou agir de uma forma assertiva, eu vou escolher essa ação. Uma escolha prudente. O que é muito louco na minha área da sexualidade, quando atende casais, ou quando vem essa coisa de uma ideia, um pensamento em escolher trair a mulher ou algo assim. Eu fico pensando, gente, como que a pessoa tá na dúvida? Eu sei que você tá olhando coisas ruins dentro do casamento, então coisas ruins você acaba idealizando coisas lá fora que talvez nem existam. Ok, mas tá passando pela sua cabeça. Mas aí você fazer uma escolha, entende? De você não olhar pra si. Porque se você fizer o mínimo de olhar pra si e falar, tá, quem eu sou? Você é esse cara? Você é isso? Você é essa mulher que vai fazer isso? Mulher, você vai fazer isso? Então, minimamente olhar pra si e falar assim, nossa, não é prudente. Não é da minha essência. Eu não sou isso. Eu sou um homem honrado, virtuoso, um homem digno, um homem... Aí essa escolha não condiz. Percebe que essa escolha não condiz? Os seus princípios, os seus valores? Então, é uma escolha guiada pelo quê? Guiada pelo ego. Guiada pelo ego, guiada pelo orgulho, porque tá com raiva, guiada pela vingança, porque tá com raiva da mulher e vai se vingar, tem um pouco disso. E vai se vingar traindo a mulher, ou guiada pelo prazer, porque a vizinha, no fim das contas, é gata, gostosa, maravilhosa. Você vai ser guiado por isso? É essa a sua escolha, guiada por isso? Né? Então, quando a gente pensa nessa... Então, são escolhas que ele tá pensando só na consciência mais baixa. Lá e bem baixa, né? Lá embaixo. Que tem gente que fala até isso de uma forma engraçada, né? Ah, fulano traiu, então, pensei com a cabeça de baixo. Tá vendo? A expressão. Pensei com a cabeça de baixo. Falei, poxa, você tem uma cabeça em cima, com inteligência, com valores, com princípios, você tem a sua vontade para guiar a sua inteligência
Como você tomar uma atitude, uma decisão dessa? Mas quando a Júlia fala de traição, não é traição só propriamente dito do ato. É a traição da mente mesmo, do que te leva a ficar imaginando, idealizando algo que faz você trair em pensamento. Existe a traição do pensamento também. Muita gente acha que não, mas ela existe. Não, mas é porque você não tá conectado com você. Acaba que você tá pensando em coisas lá fora e que não tá linkada a você e ao propósito de casamento, de relacionamento que você decidiu ter. O ponto interessante disso, que a Júlia tá trazendo sobre relação, que você fica preso nesse pensamento, nesse ideal. Tá lá, você tá naquele ideal, mas é o seu real? Mas como você tá seria estar com a vizinha, tá, mas meu amigo? Ela não real. é sua mulher. E se tiver com ela, vai entrar no mesmo Porque você entra lugar. no outro real. Aí você começa a reclamar. E aí você fica passando e pulando de... Em vez de ficar pulando preso, cerca em cerca. em vez de ficar pensando só lá no seu ideal, conecte-se ao real. Porque aí você conectando ao real, você vai entender o movimento e tentar ajustar aquilo e aceitar certas situações que tá difícil, que às vezes é mais de você do que do outro. Às vezes é mais nosso do que do outro. É como a gente está movimentando, reagindo, vivendo. Então, assim, a psicoterapia, ela vai sempre trazer uma visão ampliada das suas contingências, fazendo você conectar ao seu real para... É como se estivesse estabilizando, trazendo uma estabilidade à sua realidade. Porque joga luz à sua realidade. É isso que você quer dizer? Isso. Joga luz à realidade e você começa a agir dentro dessa realidade. A ferramenta que eu gosto muito é a roda da vida. Você vê a sua roda, você tem várias áreas da sua vida e você começa a agir nessas áreas. Você vai agindo, vai expandindo, mas com a ideia de tomar consciência nessa expansão. Toda vez que você vai andando e expandindo aquilo que você faz, você não tem que tomar escolhas. Então, aonde você quer chegar? Por exemplo, eu quero mexer na área da saúde, que não tá legal. Ou na área de relacionamento, porque tá horrível o relacionamento, eu quero me separar. Não faça nada. Faça terapia e vamos conversar sobre. Você dá luz àquela área e você já de início, onde você quer chegar, também é importante. Porque você também, vou agindo, vou escolhendo, eu não sei o que eu quero. Aí não é responsável. E é guiado, você acaba tomando escolhas e decisões sendo guiados pelo externo, né? E tem que estabilizar essa roda da vida, pelo que você traz uma estabilidade, uma visibilidade à luz ao que está ali acontecendo no seu mundo, no seu eu. Primeira pessoa já sabe na sua realidade hoje aonde está instável, onde ela não está legal. E buscar Só que aquilo. sabendo também que é importante aonde você quer chegar, que eu acho que muitas pessoas, Larissa, acabam agindo, tomando decisões e levando a vida, sabe? Deixa a vida me levar. Vida leva Aí, eu. a vida vai levando, a pessoa não vai reagindo, porque no fim das contas ela nem sabe para onde ela quer ir. Então, pensar aonde você quer ir. Eu tô falando da roda no sentido de aonde você quer ir em várias áreas da sua vida. Então, a gente traça um caminho para você ir, ok. Mas tem uma pergunta maior ainda, aonde você quer chegar no final da sua vida. Se a morte abater hoje na sua porta, se você morrer amanhã, quem você foi, as escolhas, foi a pergunta inicial que a gente fez no sentido de as suas escolhas estão levando para quem você quer ser? No final da sua vida, quem você quer ter sido? Né? Tem um exercício maravilhoso, você está no enterro, quem foi pro seu enterro? Falaram o que de você? Nossa, Larissa foi, e aí, complementa, foi o quê? Quem ela era? Então, isso é... Poxa, eu acho que isso é a base, assim, né? O principal no sentido de aonde eu quero chegar, de fato, com a minha vida. Porque a vida é uma narrativa. Sim, no final dessa história que você contou... Você está trazendo aqui a finitude. Tá, a morte traz a finitude. Aí isso é o que você foi. E a escolha do seu infinito, onde fica? Será que as pessoas estão escolhendo esse infinito? Ou só um finito? Porque hoje a maioria... As coisas que perecem. Exato. Porque a vida, ela segue, a vida, ela termina aqui na matéria, mas a vida segue na eternidade. Como que tá essa sua busca, essa sua escolha dessa vida infinita? Eu percebo que, às vezes, no consultório, a pessoa tem angústia de algo, ela tem a sensação de algo errado, mas não sabe o quê. Ela não sabe o quê porque está em outro lugar. Não está aqui. Fica com dificuldade em dar nome, em nomear, em definir. Mas a gente percebe que é porque não está aqui. Exato. Está em outro lugar. Mas a essência dela, ela tá dando sinais de que não tá bom, porque tem algo faltando. Se tá faltando algo e não encontra, porque não está aqui na matéria, está em outro lugar. Está em outro lugar.
Tá muito comum isso, Júlia. Tá, mas tá comum por quê? Porque não tem essa conexão. De tudo que a gente falou. Não tem a conexão com a sua essência, com a sua identidade, conexão com a sua consciência do alto, não tem conexão junto com as decisões que você tá tomando, porque a consciência não tá elevada, tá sempre aqui. E aí não tem paz. Porque quando procura terapia, o que a gente pode fazer enquanto terapeuta? Mudar comportamentos, ok. Mas paz e espírito não é o nosso individual. lugar. É individual. É só com vocês. É vocês descobrindo o sentido da vida. Exato. E a terapia dá esse rumo para vocês chegarem até o sentido da vida. Então ela dá essa luz e faz a pessoa agir na realidade. Também não adianta a gente dar a luz para as pessoas e as pessoas ficarem só no imaginativo, no que acham, no que é ideal para elas. Tem casamento também que é assim, que a gente tem que descer a expectativa, né? Eu falei, não, mas esse homem é o ideal na tua cabeça. Ah, mas ele não é. Esse ideal que você tá buscando. Idealizou, o ideal que idealizou é ótimo, né? Mas esse ideal na sua cabeça que você tá buscando, não é o João que tá do seu lado. Olha pro João que tá do seu lado, olha pro seu marido, é esse. Olha o temperamento dele. Olha o temperamento dele. Entenda o temperamento, olhe ele, busca quem ele é, conhece quem ele é na realidade. Conheci. Nossa, eu estou amando, como ato de serviço que a gente já trouxe. Estou amando, estou servindo na realidade quem ele é, o João real, não que eu estou idealizando. Se instalou na realidade? Já está amando a sua realidade? Ok, aí você consegue, no ordinário, consegue o extraordinário. Que é olhar para o alto. E começando a olhar para o alto. Aí você consegue ver sentido em tudo aquilo que você faz. Inclusive nesse casamento, que você não via sentido, aí vai fazer sentido. Porque às vezes você também nem tá na realidade, né? Não tá. E nem sendo grato por aquilo que já tem. Não, e o interessante é que a pessoa, quando tá na fala, às vezes até na terapia individual, tá tratando sobre pauta relacionamento. Ela fala assim, mas o certo, uma relação saudável é isso. Tá, mas você tá nessa relação saudável? Se ela não consegue enxergar que a relação não tá saudável, se a pessoa ela tá no individual, ela tá buscando a psicoterapia, então ela tem que fazer um movimento diferente. Para poder fazer sentido essa relação. Porque o outro vendo você fazendo um movimento diferente do servir, você se conhecendo como ser e servindo, você vai ter a relação saudável. E outra, tenha autorresponsabilidade. Não fica responsabilizando o outro ou esperando que o outro faça. A escolha foi sua. Ponto. E a escolha é sua todos os dias de continuar com aquela pessoa. Então, se essa é a sua escolha, tenha autorresponsabilidade. Faça. Não fique esperando o outro fazer, ocupando o outro o tempo inteiro. São todos esses temas a gente já trouxe aqui no nosso canal na conversa. Então, a terapia, ela faz a pessoa agir nesse real, trazendo sentido para quê? Para trazer o seu ser no mundo. A gente acaba sendo quem a gente é no mundo, deixando a nossa digital. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não guarde só para você. Curte, compartilha e segue o canal para continuar recebendo conteúdos que amadurecem e fortalecem você. Aqui toda semana tem um conteúdo, um tema diferente, em que a gente sempre traz um pouco do que a gente percebe no consultório, trazendo aqui para refletir junto com você. Então, confira também as conversas anteriores. Nós temos certeza que o nosso bate-papo pode ajudar você. Então nos acompanhe e até a próxima conversa. Porque escutar a nossa essência também é uma escolha. Até mais. Até mais.